galerinha Matemático, tudo bem com vocês? Professor Jesus aqui, e nessa aula de hoje vamos estudar um pouquinho sobre radiciação envolvendo números naturais. Na aula anterior, nós falamos de potenciação, né? Hoje vamos estudar então a raiz quadrada e raiz cúbica de números naturais. Vem matematicar comigo, que a hora é agora. Olha só, como eu disse, vamos estudar a raiz quadrada de um número natural primeiramente. Vou ficar aqui no cantinho com vocês aí, viu? Fique aí comigo também. Na escola onde Carlos estuda, será construída uma horta. Observe o que a diretora da escola diz. Então essa vai ser a nossa situação inicial para a gente tentar entender a ideia de raiz quadrada. Nossa horta vai ter formato quadrado e ocupará uma área de 36 metros quadrados. Quantos metros deverá ter cada lado da horta? Veja bem, a diretora disse que vai haver uma horta na escola, vamos fazer uma horta na escola, e que nessa horta ela terá um formato quadrado e cada lado, e a área total deverá ser de 36 metros quadrados, beleza? Quantos metros terá cada lado da horta? Aqui nós temos um lembrete, veja só. Lembre-se de que a área de um quadrado é dada pelo produto é o resultado da multiplicação da medida de um lado por ela mesma. Ou seja, multiplica o lado vezes ele mesmo, a medida de um lado por ela mesma. Por exemplo, a área de um quadrado com 3 metros de lado, se o quadrado tiver 3 metros de lado, a área é 9 metros quadrados, pois 3 aqui vezes 3 é igual a 9. Se o quadrado tiver 4 metros de lado, teríamos 4 vezes 4, que daria 16. 36 é o que a gente está estudando aqui, né? 16. Então, veja só. Para nós encontrarmos, construirmos uma horta com 36 metros quadrados, nós precisamos de um quadrado onde um lado vezes o outro, né, resulta em 36. Então eu devo buscar qual número que multiplicado por ele mesmo resultará em 36. Para facilitar isso aqui, vamos ao próximo passo. Olha só. Resolver esse problema, temos de obter um número que multiplicado por ele mesmo resulta em 36, que foi o que eu disse para vocês. Vocês já devem ter imaginado aí que esse número vai ser o 6, né? Porque 6 vezes 6, olha, é igual a 36. Observe aqui embaixo uma malha quadriculada que nós temos aqui. Nela tem uma parte que está de verde. Eu vou destacar aqui com alguns pontos. Aqui, esses 4 pontos. Vocês podem perceber que nesses 4 pontos aqui, nós temos aí um quadrado grande, né, de verde aqui. E em cada lado desse quadrado eu tenho, um espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada lado desse quadrado mede 1 metro. E cada quadradinho desse tem 1 metro de espaço, certo? 1 metro de comprimento. Aqui também, 4, 5, 6. Ao multiplicarmos 6 vezes 6, nós teremos o quê? 36. Se eu contar quantos quadradinhos eu tenho aqui dentro, eu vou encontrar justamente 36, porque eu tenho 6 quadradinhos aqui, vezes 6, assim. Então, na largura do comprimento e na largura, eu tenho 6. 6 vezes 6, 36. Cada quadradinho desses tem 1 metro quadrado de área. Então, se eu tenho 36 quadradinhos, eu terei, então, 36 metros quadrados. A resposta para o nosso problema é que cada lado da horta deverá medir 6 metros, ok? Beleza. Essa ideia, né, da horta, ela nos traz aqui o conceito de raiz quadrada. Quando encontramos a medida do lado do quadrado, nós extraímos a raiz quadrada da área. É o processo inverso da potenciação.
quando a gente fazia lá o número multiplicado por ele mesmo, a gente fazia 6 vezes 6 e escrevia 6 ao quadrado. Não era isso? Observe que agora a gente fez o processo inverso. Do resultado, 36, a gente buscou a raiz quadrada. Essa raiz quadrada, ela é representada da seguinte forma, observe. Nós temos aqui um símbolo, esse símbolo aqui, ó, tá vendo? Parecendo uma chave, assim, ó. Esse símbolo ele é chamado de radical, certo? Sempre na raiz tem um número nessa posição aqui, ó, que é o chamado índice, ok? Aqui dentro, o número que vem dentro do radical é o radicando, chamado de radicando, e o resultado é a raiz. Então, nós temos aí índice, radical, radicando e a raiz. Tranquilo? Vejam só. Essa é a raiz quadrada. Por que raiz quadrada? Quando o índice é 2, nós temos a raiz quadrada. Para representar a raiz quadrada, nem sempre é indicado o índice. Aqui eu estou destacando isso para vocês, ó, não indicar o índice. Costumamos não indicar o índice. Esse número 2, ó, ele fica oculto. Aqui eu coloquei novamente para vocês. Raiz quadrada de 36 igual a 6. Tranquilo? Veja outros exemplos. Se eu pegar aqui raiz quadrada de 25, por exemplo. A raiz quadrada de 25, eu devo pensar no número que multiplicado por ele mesmo, ele vezes ele, resulta em 25. Já pensaram que número é esse? Isso mesmo, o número é o número 5. Tranquilo? Outro, raiz quadrada de 81. O número que multiplicado por ele mesmo vai dar 81. Esse número é o número, muito bem, número 9. Muitas pessoas, no início do estudo da raiz quadrada, imaginam que a raiz quadrada seja a metade do número, porque acabam associando com a raiz quadrada do número 4. A raiz quadrada do número 4 é 2. Coincidentemente, é a metade. Mas essa ideia não é uma ideia correta. Né? A gente já viu que a ideia de raiz quadrada é buscar o número que multiplicado por ele mesmo, ou seja, o número que ao quadrado resulta naquele radicando ali. Por exemplo, raiz quadrada de 9, 3, né? Raiz quadrada de 1, 1, e por aí vai. Tranquilo? Então, mais alguns exemplos aí para a gente manter essa ideia de raiz quadrada. Bom, vamos para uma outra situação agora. Tentar entender a ideia da raiz cúbica. Eu continuo aqui no cantinho aqui, continuem aí comigo também, viu? Agora considere a seguinte situação. Fábio está brincando com peças do material dourado. Ele quer empilhar 8 cubinhos, de modo que o empilhamento tenha o formato de um cubo. Aqui está Fábio, né, imaginando como ele vai empilhar esses 8 cubinhos para, ao final, ele ter aí um cubo, né, o formato de um cubo. Como ele poderá resolver esse problema? Para isso, temos de determinar um número A, tal que A vezes A vezes A seja igual a 8. Ou seja, A elevado ao cubo. Lembra que nós estudamos potência na aula anterior? Fica o card aqui em cima, quem não estiver lembrando, é só acessar a nossa aula anterior. A elevado ao cubo seja igual a 8. Nesse caso, temos que 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, o que ele imaginou? Eu tenho 8 cubinhos, eu tenho que imaginar, como eu quero um cubo, eu tenho que pensar qual o número que elevado ao cubo resulta em 8. Ou seja, qual o número que multiplicado por ele mesmo, 3 vezes, resulta em 8. Tranquilo? Então, a conclusão que ele chegou? Que cada lado aqui teria que ter 2. Ó. Podemos representar esse empilhamento da seguinte forma. Observe que ele colocou 2 cubinhos aqui na largura, no comprimento, 2 aqui, ó, na largura, aqui para cá vai ter 2, e 2 aqui também, ó, na altura.
Beleza? Quando ele faz isso, de certo modo, ele está fazendo o inverso da potência de 3. A potência de ao cubo, né? Da terceira potência, desculpa. Ao inverso da terceira potência, ao inverso de elevar o número ao cubo, ele está, então, tirando a raiz cúbica do número. Olha só o que ele fez. Ele escreveu a raiz cúbica de 8 é igual a 2. A raiz cúbica de 8 é igual a 2. Observe que eu leio raiz cúbica, por quê? Porque o índice da raiz aqui é justamente o número 3. Lembra que o 3, a gente lê potência de expoente 3, a gente lê elevado à terceira potência ou elevado ao cubo, porque associa-se a essa figura de um cubo. Então aí a gente tem que a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Olha outros exemplos aqui gerais envolvendo a raiz cúbica e a raiz quadrada. A raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada ela se associa à figura de um quadrado. Já a raiz cúbica, como vimos, ela se associa à figura de um cubo. Ó, a raiz quadrada de 4, 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Raiz quadrada de 9, 3. Por quê? 3 vezes 3, 9. A raiz quadrada de 16 é 4, pois 4 vezes 4, 16. E a raiz cúbica? Como eu disse, se associa à figura de um cubo. Então, tirar a raiz cúbica do número, você deve imaginar, deve pensar qual o número que multiplicado por ele 3 vezes, ele vezes ele vezes ele, resulta nesse radicando, no número que vem lá dentro. Ó. Raiz cúbica de 27 é 3, pois 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Raiz cúbica de 1, 1, por quê? 1 vezes 1 vezes 1 também é 1. E a raiz cúbica de 125 é 5, porque 5 vezes 5 vezes 5 é 125. Tranquilo aí, pessoal? Você pode estar se questionando. Com esses números baixos é bem simples. E se fosse um número mais alto, como é que eu deveria proceder? Por exemplo, se a raiz fosse a raiz quadrada de 225. Raiz quadrada de 225. O que a gente deveria fazer? Veja só. Existem algumas maneiras de se chegar a esse resultado. Eu vou mostrar para vocês algumas dentro da matemática mais básica, o que a gente poderia desenvolver aqui. Primeiro, eu poderia tentar fazer o processo de tentativas, ou seja, encontrar um número que, multiplicado por ele mesmo, resultasse em 225. Quem seria esse número? Bom, digamos que eu começasse com 10. 10 vezes 10, vou multiplicar, armar a conta, vou fazer, eu sei que é 100. Então, o número que eu procuro, a raiz de 225, é um número que está acima de 10, pois 10 vezes 10 só deu 100. Está longe de 225. Aí eu pensei no número 20. 20 vezes 20 também posso multiplicar ali, deu 400. 400 passou de 225. Então não é 20 a raiz quadrada de 225, é um número abaixo de 20, ou seja, um número entre 10 e 20. Observe que 225 é um número com final 5. Então eu tenho que encontrar um número que esteja entre 10 e 20, que multiplicado por ele mesmo dê resultado em final 5. Resulte em final 5. Na tabuada, isso só acontece com a tabuada do 5. Ou seja, eu preciso lá encontrar na tabuada do 5 o número que multiplica por ele mesmo, que dá final 5. Esse número tem que ser terminado em 5, como a gente já falou. Então, o número entre 10 e 20 que termina em 5 é o número 15. Então, se eu multiplicar 15 vezes 15, eu encontro 225. Por essa razão, a raiz quadrada de 225 é 15. Tranquilo? Como é que eu poderia fazer isso de uma outra maneira? Tem um outro método para fazer? Tem sim. Esse outro método seria a decomposição, fazer a decomposição em fatores primos do número 225. Veja só. Vamos pegar aqui 225. Vamos fazer a decomposição. 225 não dá por 2, pois é ímpar. Então vamos por 3. Número primo 3. Dá 75. 75 dá por 3, dá 25. 25 dá por 5, dá 5. E 5 dá por 5, dá 1. Beleza.
Aqui a gente tem agora 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Eu vou agrupar esses fatores de uma maneira conveniente. Veja só, eu vou colocar aqui primeiro. Poderia colocar assim, ó, 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Seria uma maneira. E aí eu poderia agrupar isso aqui. Eu poderia agrupar ó, esse 3 com esse 5 e esse outro 3 com esse 5. Olha só. Se eu fizer aqui 3 vezes 5 dá o quê? 15. O outro 3 vezes o outro 5 também dá o quê? 15. Isso está mostrando para mim que 15 vezes 15 dá os 225. Então, dessa forma, eu estou dizendo que o número que está multiplicando por ele mesmo, que dá 225, é o 15. Então, a raiz quadrada de 225 é 15. É uma maneira de pensar. Eu poderia pensar dessa forma. Tranquilo? Outra maneira, deixa eu vir para esse cantinho daqui, para aproveitar aquele espaço. Eu vou ficar aqui no cantinho para não atrapalhar. E vocês continuem comigo aí, beleza? Olha só, outra maneira seria fazer o seguinte. Nessa decomposição de fatores primos, eu poderia ter agrupado aqui, ó. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Então eu vou colocar isso aqui ó, dentro da raiz. 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Aqui eu vou usar uma propriedade, né, da radiciação que a gente vai estudar em detalhes em outros momentos. Mas eu vou antecipar isso aqui para a gente poder resolver de uma outra maneira a raiz quadrada de 225. Seria fazer o seguinte, depois da fatoração eu agrupei de 2 em 2, já que eu tenho dois fatores 2 ali, dois fatores 3. E agora, olha só, eu vou simplificar ó, essa raiz com os quadrados, a raiz com o quadrado aqui e a raiz de novo com o quadrado aqui. Vai ficar somente 3 vezes 5. E 3 vezes 5, que dá o que, gente? Dá 15. Olha aí, essa é a raiz quadrada de 225. Então a gente fez aqui de dois modos. Primeiro aqui a tentativa, processo fazendo a tentativa aqui primeiro. Depois eu usei a decomposição em fatores primos e pensei dois processos para essa decomposição. Beleza? Tranquilo? Então é isso. Né? Uma outra maneira aí de encontrar quando o número for um pouco mais elevado. Então fica comigo que eu trago mais alguns exemplos para vocês. Olha só. Aproveitando essa ideia, vamos ver aqui outras raízes de um número natural. Por exemplo, se o índice aqui for 4, observe que o índice agora é 4, é o 4. Eu leio raiz quarta. Então aqui eu tenho raiz quarta de 81. Quem é a raiz quarta de 81? É o número, ó, que elevado à quarta potência resulta em 81. A raiz quarta de 81 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 81. Beleza? Quer ver mais uma? Pois, ó, aqui, ó. Se fosse o índice 5. Aqui, ó. Raiz quinta de 32. Eu deveria pensar qual número que, multiplicado por ele próprio 5 vezes, resultaria em 32. Eu posso imaginar que seja o 1. Se eu fizer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, não dá 32. Dá 1, né? Vamos pegar o 2 agora. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, a raiz quinta de 32 é 2. Pois, ó, 2 elevado à quinta é igual a 32. Tranquilo? Só para a gente finalizar aqui, lembre-se que na raiz quadrada não é necessário incluir o índice. Na maioria das vezes ele não vai aparecer. Se você pegar uma calculadora comum, você vai ver lá o símbolo da raiz quadrada, só o radical, sem o número 2, como a gente mostrou para vocês. Nas demais raízes deve aparecer esse número aí. Beleza? Então, nesse primeiro momento, sobre raízes, né, essa aula básica, o que a gente tinha para vocês era isso. Lembrando que
Todo esse material está presente aí no livro de matemática do 7º ano da editora FTD, o livro de Joamir Souza, certo? É um livro que eu utilizo com minhas turmas e essa é a referência para essa aula aí. Se você matematicou comigo, curta esse vídeo, né? Se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário e até a próxima, que a gente continua aqui aprendendo. Valeu, um abraço, obrigado.